E aí pessoal, bem-vindo ao canal. Eu sou o Fábio e hoje eu quero falar sobre Machado de Assis, que era um nome que a gente ouvia muito na época de escola, onde as leituras dos livros dele eram obrigatórias, mas a gente achava muito difícil. Mas hoje faz mais sentido do que nunca a gente saber um pouquinho mais sobre ele. E eu quero te contar algumas coisas que a gente não fica sabendo na escola. Quem foi Machado de Assis? Ele nasceu em 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Ele era filho de um pintor e de uma lavadeira. Inclusive o cenário das suas obras são todos em locais ali do Rio de Janeiro. Ele era negro, epilético e gago, mas também era autodidata e aprendeu francês através das leituras. Trabalhou como tipógrafo, revisor e jornalista antes de se tornar reconhecido pelos seus romances. Machado era o tipo de pessoa que observava tudo. Enquanto os outros falavam, ele ficava calado, mas guardava cada gesto. E ele teve uma virada no estilo literário dele. A primeira fase, mais romântica, ele escreveu livros como Ressurreição e Helena, que eram ainda romances idealistas. E a segunda fase, mais realista, começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi lançada em 1881, e é aí que nasce o Machado que a gente conhece. No romance, um narrador defunto decide contar sua história e não está nem aí para agradar o leitor. Depois ainda escreveu outros romances como Dom Casmurro, Quincas Borbas e a novela O Alienista, que apresentava muita crítica social na época. E além dos romances, escreveu contos e crônicas memoráveis. Quais são os temas e as peculiaridades de suas obras? Ele usava bem o humor sutil, a ironia e um olhar psicológico. Ele descrevia o retrato das elites e das aparências sociais. Muitas de suas obras apresentavam críticas sociais, principalmente ao poder e à vaidade humana. Machado nunca falou abertamente sobre política, mas entendia o poder como poucos e mostrava isso em detalhes. Um olhar, uma fala atravessada, um silêncio desconfortável. E além das críticas sociais, seus romances abordavam a vida cotidiana comum, com os pecados mundanos e as mesquinharias ali do bairro e da cidade. E quais eram as curiosidades e os bastidores? Ele era uma pessoa reclusa, que quase não saía de casa. Se casou com Carolina, uma mulher culta e 5 anos mais velha, que foi sua grande parceira. Ele traduziu Shakespeare, Edgar Allan Poe e trabalhou no Senado. Foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e tinha fama de reservado, mas guardava humor nas entrelinhas. Enquanto o povo lia romances cheios de amor e heroísmo, ele escrevia sobre o tédio, o auto-engano e o poder do dinheiro. E ele deixou um legado. Nas obras de Machado de Assis, tem o Brasil que a gente finge não ver. Sua genialidade faz com que seus livros conversem conosco até hoje. E soa até atual. Ele percebeu que algumas características do país não iam mudar tão cedo. Vou dar alguns exemplos. Em Dom Casmurro, o desfecho entre Bentinho e Capitu ainda é polêmico. Em Brás Cubas, o Brás Cubas narra sua biografia sem ressentimento dos erros cometidos. E parece até o que muita gente faz hoje nas redes sociais, pois falam como se nunca tivessem errado. E na novela O Alienista, a loucura e a razão se misturam, criando um caos
exatamente o que vemos nos dias atuais. E se você achava que Machado era só uma leitura obrigatória, talvez esteja na hora de reler suas obras, seus romances, com outros olhos. Pois quanto mais maduros a gente vai ficando, melhor é ler as suas obras. A gente consegue compreender mais e entender melhor cada livro, cada conto, cada crônica. E isso é muito bom, porque não fica aquela leitura que a gente fazia quando ainda era mais jovem, em que a gente não entendia o vocabulário, não entendia o contexto da história, e hoje fica tudo é, muito mais claro e muito melhor de se entender. E aí eu quero deixar uma pergunta: que personagem dele mais te intriga? Bentinho, Capitu, Simão Bacamarte ou o próprio Brás Cubas? Comenta aí e me conta se você já leu alguma obra dele e o que você achou. Valeu, até mais.